Olá, como você está nesta sexta-feira, dia 26 de abril, e juntos nós estudamos os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina, e hoje nós vamos para o nosso estudo adicional da lição de número 4, que tem como tema principal Em Defesa da Verdade. E os textos do estudo de hoje, o primeiro vem do livro Obreiros Evangélicos, com o tema Um período de confiança e privilégios. O tempo presente é um período de solene privilégio e sagrada confiança. Se os servos de Deus guardarem fielmente o depósito que lhes é confiado, grande será a sua recompensa quando o mestre disser: dá contas da tua mordomia. Lucas 16:2. A ativa lida, a obra desinteressada, o esforço paciente e perseverante serão abundantemente galardoados. Jesus dirá: já vos não chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. João 15:15. A aprovação do mestre não é dada por causa da grandeza da obra realizada, mas em virtude da fidelidade em tudo quanto foi feito. Não é o resultado que atingimos, mas os motivos por que procedemos que têm valor para com Deus. Ele preza a bondade e a fidelidade acima de tudo mais. Suplico aos arautos do Evangelho de Cristo que nunca fiquem desanimados, nunca olhem o mais endurecido pecador como estando além do alcance da graça de Deus. Aquele que aparentemente é caso perdido pode aceitar a verdade com amor. Aquele que muda o coração dos homens como se mudam os rios pode trazer a Cristo a alma mais egoísta e endurecida pelo pecado. É alguma coisa demasiado difícil para Deus? A palavra que sair da minha boca, declara ele, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Os que se estão esforçando por estabelecer a obra em novo território encontrar-se-ão muitas vezes em grande necessidade de melhores instalações. Seu trabalho parecerá ser obstado por falta das mesmas. Não percam, entretanto, a fé e o ânimo. Muitas vezes são forçados a ir ao extremo dos recursos que dispõem. Por vezes, talvez pareça como se não pudessem avançar mais. Mas, se oram e trabalham com fé, Deus há de atender-lhes as petições, enviando-lhes meios para o avançamento da obra. Erguer-se-ão dificuldades. Eles cogitarão como hão de fazer o que precisa ser feito. Por vezes o futuro parecerá muito sombrio. Apresentem, porém, os obreiros a Deus as promessas que ele fez e deem-lhe graças pelo que tem feito. Então o caminho se há de abrir diante deles e serão fortalecidos para o dever do momento. Poucos consideram o significado das palavras de Lucas, quando diz que Paulo, vendo seus irmãos, deu graças a Deus e tomou ânimo. Atos 28:15. No meio do simpatizante e lacrimoso grupo de crentes, os quais não se envergonhavam de suas cadeias, o apóstolo louvou a Deus em voz alta. A nuvem de tristeza que lhe estava sobre o espírito se dissipara. Sua vida cristã tinha sido uma sucessão de sofrimentos, desapontamentos e provações. Mas neste mundo ele se sentia abundantemente recompensado. Com passos mais firmes e o coração repleto de gozo, ele continuou seu caminho. Não podia queixar-se do passado, nem temer o futuro. Cadeias e aflições o esperavam. Disto ele sabia, mas sabia também que lhe coubera libertar almas de um cativeiro infinitamente mais terrível, e se rejubilava em seus sofrimentos por amor de Cristo. E assim foi o nosso primeiro texto do nosso estudo adicional de hoje. O segundo vem do livro O Desejado de Todas as Nações, que tem como tema a crise na Galileia.
Este capítulo ele é baseado em João 6, dos versos 22 a 71. Quando Cristo proibiu o povo de o proclamar rei, reconheceu haver chegado a um ponto decisivo em sua história. Multidões que hoje o desejavam exaltar ao trono, dele se desviariam amanhã. A decepção de suas ambições egoístas transformar-lhes-ia o amor em ódio e os louvores em maldições. Sabendo isso, embora nenhuma medida tomou para evitar a crise. Desde o princípio não acenara a seus seguidores com nenhuma esperança de recompensas terrestres. A um que viera desejando ser seu discípulo dissera: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Se os homens pudessem haver obtido Cristo e o mundo, multidões lhe haveriam oferecido seu apoio. Tal serviço, porém, não poderia ele aceitar. Dos que agora se achavam ligados a ele, muitos havia que tinham sido atraídos pela esperança de um reino terrestre. Estes deveriam ser desenganados. O ensino profundamente espiritual no milagre dos pães não fora compreendido. Deveria ser tornado claro, e essa nova relação traria consigo mais rigorosa prova. O milagre dos pães foi divulgado e no dia seguinte, bem cedo, o povo afluía a Betsaída para ver a Jesus. Vinham em grande número por terra e por mar. Os que o deixaram na noite anterior voltavam esperando encontrá-lo ainda ali, pois não houvera nenhum barco em que tivesse podido atravessar para o outro lado. Suas buscas, porém, foram infrutíferas e muitos regressaram a Cafarnaum buscando-o sempre. Entretanto, chegara ele a Genezaré, após um dia de ausência. Logo que se soube de sua chegada, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Marcos 6,55. Algum tempo depois foi ele à sinagoga, e aí o acharam os que vieram de Betsaída. Ouviram dos discípulos como atravessar o mar, a fúria da tempestade, as muitas horas de infrutíferos esforços, remando contra ventos adversos, o aparecimento de Cristo andando sobre as águas, os temores despertados, suas palavras de tranquilização, a aventura de Pedro e as consequências da mesma, bem como a súbita cessação da tempestade e o aportar do barco, tudo foi fielmente narrado à maravilhada multidão. Não contentes com isso, muitos ainda se reuniram em torno de Jesus, indagando: Rabi, quando chegaste aqui? Esperavam receber de seus próprios lábios uma segunda narração do milagre. Jesus não lhes satisfez a curiosidade. Disse tristemente: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Não o buscavam por nenhum motivo digno, mas, como foram alimentados com os pães, esperavam receber ainda bênçãos temporais, unindo-se a ele. O Senhor lhes ordenou: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não busqueis meramente benefícios materiais. Não seja vosso primeiro esforço o prover o necessário à vida atual, mas buscai o alimento espiritual, isto é, a sabedoria que permanece para a vida eterna. Isso apenas o Filho de Deus pode dar, porque a este o Pai Deus o selou. E este texto continua, você pode então conferir no livro O Desejado de Todas as Nações. O tema é Crise na Galileia. Quero desejar a você, desde já, um feliz sábado, um bom dia de preparação, e a lição 5 tem como tema Fé contra todas as dificuldades. Te espero amanhã.